Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira, você já sabe, tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. Siga-nos e compartilhe. No episódio passado, vimos uma questão palpitante. Por que o espírita estuda o Evangelho? E qual a importância de ter Jesus como nosso modelo para a evolução moral? Quem acha que espírita não estuda o Evangelho precisa rever seus conceitos, como diz a propaganda, e ouvir este episódio. Fica aqui a dica. E no programa de hoje vamos falar sobre outro tema polêmico. Devemos acreditar em toda a obra psicografada? Como separar o joio do trigo nas comunicações mediúnicas? Assunto importante, e contaremos com observações do palestrante espírita, o médium Raul Teixeira. Veremos tudo isso a partir do próximo bloco. É curioso como os temas aparecem aqui para o programa, a gente fica aqui pensando o que vai fazer na semana que vem e tal. E eu estava prontinho para falar sobre fé e obras a partir de um versículo muito famoso na carta de Tiago, lá no Novo Testamento. Mas foram surgindo observações a partir de amigos e familiares aí nos últimos dias sobre um assunto importante: as obras psicografadas. Algumas questões que foram colocadas. Devemos confiar em todas essas obras? Todo médium é acima de qualquer suspeita? Romances mediúnicos ou obras supostamente doutrinárias, mas com viés mediúnico, ajudam ou atrapalham a compreensão da doutrina? E como saber separar aqui, discernir deste material todo o que é bom e o que não nos convém? Será que não estamos tendo fé demasiada nessas mensagens psicografadas? Não seria melhor usar um pouco da fé raciocinada também nesses casos? Eu sei, é um tema espinhoso, mas creio ser importante iniciarmos aqui uma reflexão a respeito, e por uma série de razões. A primeira delas está no Livro dos Médiuns. Deem uma olhada lá no item 226. Item 226 do Livro dos Médiuns, lá na questão número 9. Eu vou deixar o link também na descrição deste episódio. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? A pergunta é boa. Temos um médium perfeito? Temos um médium que a gente pode qualificar como perfeito? E aí a resposta dos espíritos foi direta e um pouco irônica, dizem eles. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que você não estaria nela. Então, não temos médium perfeito, não existe isso, porque na Terra só temos espíritos ainda imperfeitos. E o benfeitor espiritual que respondeu aqui a Kardec diz o seguinte: diga, portanto, bom médium, já é muito, porque eles são raros. Então, não existe médium perfeito. O bom médium existe, porém, esse bom médium é raro, não é uma coisa assim tão simples de você encontrar aí no mercado. Segue aqui o benfeitor espiritual. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Então, aqui os espíritos estão explicando para Kardec que o médium perfeito é aquele que está imune, né? Nenhum espírito mal vai chegar perto para tentar enganá-lo. E aí eles explicam aqui um pouquinho sobre essa ideia do bom médium, ou aquele médium que é um pouquinho melhor. Ele fala o seguinte: o melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, aquele médium que ele fala que é raro, que é o bom médium, na verdade, ele é o menos enganado, mas ele também pode ser enganado. Então, aqui fica claro que não existe médium perfeito, e muito menos comunicação mediúnica que não se pode analisar, não se pode questionar. Diante disso, temos que tomar cuidado com qualquer mensagem mediúnica, mesmo aquelas que venham de médiuns dito consagrados. Isso também, às vezes, as pessoas preferem isso, ela tem credibilidade. Mas não existe médium perfeito. Então, até aquele médium estrelado, vamos chamar assim,
que a gente confia, né? Ele pode ser um bom médium, mas ele não é um médium perfeito. Então, até as obras desses médiums, figurões, vamos dizer assim, eles também têm que ser analisados com calma, à luz da razão, à luz da fé raciocinada. Portanto, nós temos que questionar tudo e comparar as informações com a doutrina espírita. Sim, eu sei que isso é trabalhoso, não é muito prático, eu sei disso. Mas se nós não tivermos esse cuidado, podemos estar comprando gato por lebre, como se diz aí no popular. No Brasil, a questão da psicografia, principalmente as obras apresentadas como romances mediúnicos, essa psicografia caiu no gosto popular. Muitos chegam ao espiritismo a partir desta literatura. E isso é um ponto positivo, pelo menos é uma porta de entrada aqui para o espiritismo. Mas, com o tempo, torna-se um problema. As pessoas se acostumam com aquele tipo de linguagem e sentem dificuldade quando precisam estudar os livros de Allan Kardec, por exemplo. Além disso, temos obras supostamente doutrinárias, mas com informações vindas pela mediunidade, que nem sempre podem ser averiguadas ou checadas. Como disse uma ouvinte nossa que estuda em uma casa espírita na zona norte de São Paulo, as obras de Kardec, nesse centro espírita, foram substituídas por esse tipo de material, vamos chamar assim, mediúnico, segundo eles, que está mais atualizado do que a codificação. Só para a gente entender aqui a gravidade da situação. Não é? Esse programa não está sendo feito apenas por preciosismo da nossa parte, pureza doutrinária, não é isso, é que as coisas estão descambando muito, a olhos vistos. E aí, por causa de tudo isso e toda essa situação que nós estamos presenciando dentro do movimento espírita, é que o filósofo e também espírita Humberto Schubert Coelho, neto da escritora Sueli Caldas Schubert, que desencarnou recentemente, disse em uma entrevista ao Correio News, que é uma publicação espírita, que os divulgadores do espiritismo, até começo do século XX, sabiam compreender melhor a doutrina espírita, principalmente pelo seu lado filosófico. No entanto, diz ele, o nível cultural do adepto e do trabalhador espírita hoje está aquém, ou seja, está distante da complexidade e profundidade da proposta filosófica contida dentro da doutrina espírita. Prestem atenção no que o Humberto Schubert Coelho vai dizer agora. Diz ele aqui. O excesso de romances de fraco propósito, livros de mensagens mais subconscientes do que psicográficas, ou seja, mais de intuição, ao lado de obras outras de baixíssimo nível intelectual e moral, exerceram um papel nesta queda de entendimento da doutrina espírita. E ele dá o seguinte exemplo. Basta comparar a literatura espírita dos primeiros 80 ou 100 anos com a mais recente, para percebermos que, na média, algo de errado aconteceu, diz aqui o Humberto Schubert. E vejam que contradição, né? Hoje, temos muito mais acesso à informação do que nossos antepassados no começo do século XX. No entanto, nessa análise precisa aqui do Humberto Schubert, eles conheciam a doutrina com mais profundidade do que nós hoje. E é inevitável a conclusão de que as obras psicografadas tiveram um papel importante nesse nivelamento por baixo da cultura espírita. Eu vou deixar o link com a íntegra desta entrevista, muito interessante, do Humberto Schubert Coelho, aqui na descrição do episódio. E além desse alerta importante, o palestrante espírita, escritor, médium, Raul Teixeira, também se mostrou incomodado com a qualidade das obras mediúnicas. Nós vamos ouvir aqui um trecho dessa apresentação, que inclusive foi indicado pelo nosso colega Luiz Eduardo, nosso ouvinte fiel aqui, faz parte daquele processo todo que eu disse para vocês lá no começo, de informações que foram chegando e aí, puxa, temos que falar sobre esse assunto das obras mediúnicas, né? E o link para a íntegra desse vídeo aqui com o Raul Teixeira, você encontra também na descrição do episódio. Então vamos ouvir aqui um trechinho do Raul Teixeira. Os espíritas costumamos ser muito generosos com o chapéu do espiritismo. Temos aceito tudo que aparece. E por que isso, meus irmãos? Temos que lavar essa roupa suja.
Uma vez que estudamos pouco o Espiritismo ou nada, ficamos sempre atrás de novidades. É como quem assiste a novelas. A gente quer sempre ver o próximo capítulo e ver como é que acaba. Mas isso não tem raízes. Enquanto as pessoas desconhecerem o que é que orienta a doutrina espírita, tudo que cai na rede é peixe. E quanto mais descomprometido seja o livrinho, o romancinho, mais o povo gosta. Porque também não faz nenhuma solicitação moral. Não nos leva a nenhuma mudança, não nos cobra nenhuma mudança. Então, uma medida de fuga é também gostar dessa literatura descompromissada. Nós todos temos sido responsáveis por essa chuva de lodo sobre a nossa literatura espírita. Todos nós, que damos lucros exorbitantes. Eu achei interessante essa comparação que o Raul Teixeira fez sobre obras psicografadas e novelas. Não só porque queremos as novidades, mas porque, no final, muitos de nós ficamos presos também a um subproduto, que é a fofoca do mundo espiritual. Quem foi reencarnação de quem, por exemplo? Ou de saber os bastidores de eventos históricos, principalmente sobre Jesus. E o que tem de título aí, Minha Vida na Época da Galileia, ou Nos Passos do Mestre lá na Galileia, Minha Experiência com Jesus na Galileia, enfim, tem vários títulos assim de pessoas que escrevem de forma mediúnica, bastidores de eventos históricos, principalmente falando sobre a vida de Jesus e dos discípulos. Ou, outra informação também que é muito procurada, né? Fulano famoso desencarnou e já escreveu um livro psicografado. Olha só que maravilha, né? Então são questões que ficam aí importunando aqui o nosso sossego no Espiritismo. Ficamos presos nesta mistificação e esquecemos o estudo sério da doutrina e dos eventos históricos, principalmente os ligados ao Evangelho. Nós preferimos, então, essa mitologia criada em torno dessas descrições, que são historinhas edificantes, mas, normalmente, a gente tem muitos que acabam levando aquelas descrições como realmente foram fatos que ocorreram, quando, infelizmente, não é assim. Por isso que o Humberto Schubert Coelho chama a nossa atenção para a queda da qualidade cultural do espírita, porque tudo isso acaba jogando o nosso entendimento, a nossa preocupação em estudar a doutrina para baixo. A gente acaba esquecendo disso e fica preso a essas fofocas do mundo espiritual. Raul Teixeira também alerta para este distanciamento das obras de Kardec. A literatura clássica do espiritismo ninguém conhece mais. As obras de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Muita gente conhece o Evangelho de abrir ao acaso na hora do culto e ler o pedacinho, mas nunca de estudar de cabo a rabo. Então, nós estamos abrindo o nosso movimento a esse surto de loucura. E depois ficamos aflitos. Mas vamos pensar qual tem sido a nossa contribuição para a elucidação geral, para a elucidação nossa. Kardec é muito claro ao dizer que se uma obra tiver um ponto duvidoso, toda a obra está comprometida. Do mesmo modo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós achamos sempre que é falta de caridade denunciar a falcatrua. Então, não temos o que reclamar. Nós estamos tendo o que merecemos ter. Pela nossa invigilância, pela nossa inoperância, pela nossa inconsequência, pela preguiça de estudar o Espiritismo. Invigilância. Invigilância. É uma ótima palavra usada por Raul Teixeira para definir o pouco cuidado que estamos tendo com as obras ditas mediúnicas. Mas como conseguir separar as boas comunicações das más? Veremos isso no próximo bloco. Bem, vimos no bloco anterior que não existe médium perfeito e que precisamos ser mais vigilantes em relação ao que estamos lendo de comunicações ditas mediúnicas. E a grande questão é como saber escolher ou discernir se uma mensagem psicografada é relevante ou não.
particularmente, eu fico mais atento à doutrina espírita, às obras de Kardec, do que a essas mensagens psicografadas. Acho mais seguro, é o tipo porto seguro, né? Em qualquer ponto de vista. Mas sei também, a gente tem que ter clareza disso, né? Que muitos não resistem a uma obra mediúnica. Não estou aqui querendo criar uma lista de obras que podem ou não ser lidas. Eu sou adepto da frase de Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas um pouco de cuidado ou de vigilância antes de sair comprando um livro psicografado seria muito importante. E não é porque o livro está sendo vendido na livraria da Casa Espírita ou por um clube do livro espírita que a obra necessariamente é confiável e tem lá um selinho, né? Pode comprar que esse daqui vale a pena. Não é assim. E quem explica é o Raul Teixeira. Porque uma pessoa que compra uma obra de má qualidade no centro espírita sai jurando que aquela obra espírita foi comprada no centro. E por que um centro espírita vende obra de má qualidade? É porque ele também é de má qualidade. Não há nenhum sentido nisso. Se é só para ganhar dinheiro, a gente põe acarajé, põe caruru, põe não sei o quê, e vende, dá mais dinheiro e o povo come e se alimenta melhor. Então, cabe-nos aos espíritas, e não aos evangélicos, não aos católicos, não aos budistas, ter cuidado com aquilo que estamos incrementando no nosso movimento. É graças à nossa acomodação intelectual que a aventura está surgindo no nosso arraial. Lamentavelmente. Acomodação intelectual. Acomodação intelectual. O Raul Teixeira foi no ponto. Aliás, ele tem frases ótimas, como nós estamos podendo ver aqui nesses trechos desse vídeo aqui em que ele fez essa palestra falando sobre as obras mediúnicas. Às vezes, não queremos pensar muito ou estudar em profundidade. E lemos qualquer coisa só para passar o tempo e achamos que nesse processo nós estamos aprendendo algo sobre a doutrina espírita. Infelizmente, não é bem assim na grande maioria dos casos. Outro ponto importante, acho que aqui também vale a pena nós mencionarmos, é que Kardec entendia que a doutrina espírita não era definitiva e que poderia e deveria ser aprimorada com o tempo. Novas revelações poderiam surgir. E eu estou dizendo isso porque pode parecer que eu estou sendo aquele cara assim muito ortodoxo. Não, é só a doutrina espírita, é o que está em Kardec que tem que valer para tudo. Não é bem assim, eu não tenho essa compreensão, mas eu acho que o problema é que nós não temos mais um Kardec ou um método científico como o dele para separar as informações vindas do plano espiritual entre as confiáveis ou não. Esse é o grande problema. Quem é que dá a chancela de que uma revelação vinda aí de uma psicografia, por exemplo, é a novidade, está valendo? Nós não temos isso, é uma incerteza o tempo todo. Por isso, esse questionamento daquilo que você está lendo, daquilo que está sendo publicado a partir de uma mensagem psicografada, tem que ser feito por nós, né? Cada um de nós é que tem que analisar aquilo que está lendo e fazer a sua avaliação, exercitar aquele espírito crítico, aquela fé raciocinada, usando a doutrina espírita e o bom senso como parâmetros. E é o que recomenda Raul Teixeira. Para que um livro seja espírita, não basta ele ter sido mediúnico. Tem muitos espíritos do mal escrevendo. Há muito obsessor escrevendo. Ele tem que estar apoiado, assentado na codificação. Se não estiver respaldado na codificação, nenhuma obra será uma obra espírita. Ainda que seja espiritualista, ainda que seja mediúnica. Mas nós, os espíritas, precisamos ter consciência disto. É só ter cuidado. Montar a barreira natural do exame, como recomenda Kardec, examinar. Mas o povo tem uma preguiça de ler, fenomenal, vai examinar o quê? Ah, deve ser bom, põe lá para vender. Não, esse vão vender bastante. Então pronto, é um comércio como outro qualquer, de má qualidade. Vamos ter esse cuidado, meus irmãos, porque essa responsabilidade nos pertence. Temos que ter bom senso para ajudar a saúde do nosso movimento espírita. Frases ótimas aqui do Raul Teixeira, e vamos nos lembrar muito dessa frase aqui que ele falou, olha, tem muitos espíritos do mal escrevendo.
O bom conteúdo tem que estar apoiado, assentado na codificação. E nós, os espíritas, precisamos ter consciência disso. Consciência. Vamos vigiar o que estamos lendo a partir das mensagens psicografadas, obras, enfim, não importa. E lembrando, não usar como critério o nome do médium. Isso é importante também. Eu vou só ver obras deste médium porque ele é confiável. Não, não é esse o parâmetro, porque, como nós já vimos, como disseram lá os benfeitores espirituais para Kardec, não existe médium perfeito. E os bons são raros. Vamos aqui usar aquela máxima do ditado popular aplicada às comunicações mediúnicas. Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Portanto, vamos tomar muito cuidado com essas mensagens e separar para nós aquilo que nos convém. Se gostaram desse programa, por favor, não esqueçam de curti-lo e compartilhá-lo. Vai ajudar muito aqui o nosso canal. E na semana que vem, como sempre, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo aqui do podcast O Espírito do Evangelho. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.